Boa noite, tudo bem? Como é que estão aí? Espero que tudo esteja tranquilo nessa situação calamitosa aí, né? Mas vamos lá, vamos retomar nossas aulas de instalações elétricas para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, né, de maneira legal, ok? Então, nós vamos falar agora, dar uma retomadinha, né? Diretrizes para o projeto elétrico predial. Como eu já tinha comentado com vocês, algumas coisas são importantes para a gente desenvolver o projeto. E isso é primordial para que o seu trabalho saia de maneira interessante, né? Bem bacana. Não tenha muitos problemas depois, no final, não precisa refazer muitas coisas. Ok? Então, nesta início de atividades, nós vamos focar no nosso trabalho na NBR 5410, né? Nas normas da Electro, porque vamos tomar como padrão a Electro, que é aqui no estado de São Paulo, né? Mas você tem outras normas que você pode utilizar aí na sua cidade, né? no local onde você vai desenvolver seus trabalhos. Então, basicamente, a gente sempre vai precisar de ter uma norma, uma especificação, para a gente poder trabalhar de maneira integrada com a legislação. Beleza? Então eu forneci para vocês aí, está lá na área do Moodle, né? A norma os slides, aliás, das tabelas prioritárias da ND10, da ND26. As normas você pode baixar pela internet, se é que já não baixou, né? E eu disponibilizei também para você a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas em baixa tensão, para você poder consultar. De duas formas. Eu tenho lá a NBR 5410 normal e a NBR 5410 comentada. O que é isso? É uma norma que já vem com algumas informações adicionais, né, que o pessoal compilou alguns problemas que possam ter acontecido na interpretação da norma, e ela vem então com os comentários em alguns casos, em alguns tópicos da norma. Tá? Então, o que vai acontecer? O que diferencia essa norma comentada? Toda vez que você chegar na norma comentada e tiver esse Czinho aqui, ó, aparecendo, né? Aqui, ó, isso quer dizer que tem um comentário. Então você pode clicar em cima dele, né? E ele vai abrir os comentários a respeito daquele tópico da norma. Para você voltar, vai estar escrito lá, voltar para a norma, é só clicar nela e volta ao normal. A norma comentada, algumas coisas ela não tem. Algumas tabelas, alguns gráficos que estão na norma convencional. Então eu deixei a comentar, caso você tenha alguma curiosidade, né, de poder querer enxergar isso daí, para poder trabalhar lá. Tá legal? Tranquilo aí, beleza. Bom, então eu passei para vocês, está lá também na pastinha de projetos, o projetinho do predinho. Tem um pavimento térreo com 3 apartamentos e um pavimento superior com mais 3 apartamentos. Então, total 6 apartamentos, mais o condomínio. Né? Toda vez que a gente fala de prédio, a gente tem que pensar que existe sempre uma área comum. Então, essa área comum é chamada de condomínio ou de administração. Então, em cima disso, a gente precisa colocar também um medidor e alguns circuitos que vão estar relacionados a essa área comum. Legal? Não tem como a gente enfiar circuitos de iluminação de uma garagem, de um jardim externo, das escadarias, em um medidor de um dos condôminos, né? De um dos apartamentos. Não, esse cara vai pagar
uma tarifa maior de energia, né, um consumo maior de energia por conta desses itens que a gente está inserindo no contexto. Por causa disso, nós precisamos criar sempre um medidor do condomínio ou da administração. Legal? Então, você vai receber uma prancha aí em DWG. Nós combinamos lá que a gente ia fazer tudo no AutoCAD para evitar a despesa com vocês aí, tá? E você vai fazer uma limpeza, vai tirar o que não te interessa lá. Então, normalmente que é a área de jardinagem, as cotas, as medidas que aparecem no projeto, o mobiliário se tiver. Eu só falo para vocês não tirar as portas de princípio, né? Porque a porta ajuda a gente a identificar o lado que a gente vai colocar o interruptor, tá? Na hora de entrar no aposento. Então deixa as portas para tirar no final. Ela não precisa aparecer no projeto também, tá? Então ela vai ficar só ali como uma referência para a gente utilizar na hora de fazer o posicionamento das tomadas e dos interruptores, ok? Bom, uma dica é você verificar se o projeto foi trabalhado com layers. Pode ser que esse aí não tenha, tá? Mas alguns têm. Os desenhistas mais conscientes, eles montam layers. O que é? Cada parte do projeto ele faz uma fatia, né? Como se fosse uma transparência uma em cima da outra. E cada transparência dessa tem uma parte do projeto. Então ele pode fazer a parte das paredes, parte do jardinamento, parte do mobiliário. E aí indo lá no Layers, você pode ir apagando esses caras aí para liberar, né, não ficar te atrapalhando. Se não tiver, tem que ir no Delete e ir apagando por um lá, tá bom? Mas é tranquilo, é rapidão isso aí. Bom, verificando as unidades de medida. Muitas vezes nos projetos de planta, é que você vai receber, quem vai fazer a planta? O arquiteto, o engenheiro civil, você recebe essa planta dos caras. E eles, normalmente, o arquiteto gosta de trabalhar em centímetros, não sei porquê, mas eles gostam. Tá? Então, você precisa dar uma checada, ver qual a unidade de medida que está sendo trabalhada lá. No caso do AutoCAD agora, que vocês estão trabalhando com AutoCAD puro, não tem problema, dá para a gente identificar legal. Eu uso o comandinho dist, né, esse comandinho que está aqui, ó, dist, para você medir realmente a distância que existe entre dois pontos na planta. Aí dá para você saber se está em metros, se está em milímetros, se está em quilômetro, o que seja, tá? Mas dá para você ter uma ideia do que está acontecendo lá, tá? Então o comando dist, tranquilão, não tem problema nenhum. Você vai digitar dist, vai pedir o primeiro ponto, o segundo ponto, e ele vai aparecer no desenho qual que é o comprimento que você está usando. Tá? Beleza, sem problema nenhum. Quando você trabalha com programas de instalação elétrica, as dimensões têm que estar muito certinhas, e as unidades também. Por quê? Porque o programa gera a lista de materiais sozinho e também faz os cálculos de queda de tensão em cima das distâncias que estão marcadas no projeto. Então, se você não determina direitinho qual é a unidade de medida que está sendo trabalhada, cara, dá um problema veaco. Por quê? Ele vai achar que é metro e não é centímetro ou é quilômetro, vira uma bagunça. Tá? Então você vai perceber isso na hora que você começar a enxergar qual que é o resultado dos circuitos elétricos. Vai dar uma queda de tensão muito alta, ou vai dar uma queda de tensão muito baixinha. Ou se você gerar a lista de material, vai dar um baita número de cabo lá, comprimento de cabo, ou um comprimento bem pequenininho de cabo. Então, isso é sinal de que a medida adotada para começar o projeto não está legal. Ok? Muito bom. Vamos lá. Para facilitar a sua vida, sugiro que você use bloquinhos, né? Bloquinhos aqui, ó. Bloquinhos que você vai criar um bloquinho de luminária, um bloquinho de tomada, um bloquinho de interruptor simples e um bloquinho de interruptor paralelo. Para quê? Para facilitar o desenho. Você vai criando esses bloquinhos e vai deixando do lado da planta ali. Não precisa apagar não, vai deixando ele lá. E aí o que acontece? Você vai pegar, puxa ele para dentro da planta, dá um copiar, pá,
põe lá e você manobra esse cara sem precisar pagar. Cada vez que você cria um bloco, é uma entidade dentro do desenho. Então, se você precisar fazer alguma mexida no desenho, alguma coisa, fica fácil. Inclusive, você pode inserir esses blocos em um layer separado, né? Então, cada vez que você está trabalhando com a parte elétrica, você aciona o layer e ele vai criando, vai liberando para você usar só naquele pedaço, né? Só naquela camada do desenho. Fica bem mais prático. O comandinho block também é moleza de usar. Você dá uma olhadinha na internet, aí tem 500 mil vídeos que vão te ajudar a fazer isso daí. Ok? Eu estava dando uma pesquisada aqui e achei esse link aqui, ó. É um softwarezinho online, né, que você usa para fazer projetos também. Se você quiser dar uma fuçada nele aqui, dar uma checada, eu não abri, só dei uma olhada por cima, não tive tempo para ver. Mas se você tiver condição, né, é uma pedida interessante aí. Eu vi alguns comentários, o pessoal gostou. Ok? Vamos para o próximo lá. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é inserir os pontos de luz do teto. Nós já comentamos sobre isso daí. A referência é sempre de cima para baixo. Então a tubulação sai do quadro de distribuição e vai para os pontos do teto. Então por isso que você vai fazer a ligação, vai posicionar todos os pontos dos tetos que você precisa. Nesse caso aí, toda residência, em apartamento, como é, no caso do apartamento específico, como a iluminação é uma edificação geral, né? Você não sabe quem vai entrar lá, quais são os gostos das pessoas, você tem que fazer uma instalação genérica. E o ponto de iluminação é no centro dos cômodos. Não tem conversa, tá? Não precisa fazer cálculo luminotécnico, nada disso. Você vai chegar lá e vai colocar um ponto lá. Por quê? Porque hoje toda a iluminação que você usa é lâmpada LED. A lâmpada LED de 10 watts tem um aclaramento muito bom. Se você colocar 2, 3 lâmpadas, sem problema nenhum. Então, se você determinar o ponto do teto como 30 watts, por exemplo, você vai colocar 3 lâmpadas de 10 watts, né? Ou pode chegar até uma lâmpada de 30 watts, que vai dar uma iluminação muito boa. Então, não é problema isso daí. Não precisa fazer cálculo luminotécnico para os aposentos de apartamento que vão ter uma utilização genérica. Quando for uma casa que o cara vai querer fazer lá uma iluminação especial, alguns detalhes com mais elaboração, você pode até analisar, sem problema nenhum. Nesses casos, a gente faz um projeto luminotécnico. Não é o caso da nossa aula aqui, mas é a possibilidade de você fazer. Tem alguns arquitetos que são especializados em fazer isso daí. Eles têm um curso, né, de luminotécnica e fazem essa decoração da iluminação nos aposentos. Aí o que o cara faz? Ele faz isso aí, te passa as potências, os equipamentos do que vai de iluminação, você manda os circuitos ali. Não tem problema nenhum, tá? Coisa simples, tranquilo. Bom, então, ponto do teto. Lembrando que tudo sai do quadro de distribuição e vai para o ponto do teto, tá? Então, só para você ter uma olhada aqui, ó, dá uma olhadinha. Coloquei aqui uma instalação, que é uma laje, né? Temos aqui essa laje nervurada, né? A tubulação está colocada aqui e aqui tem uma caixa de teto. Essa caixa é essa caixinha aqui, ó, tá? Então essa caixinha ela vai ajudar a gente a fazer a distribuição de toda a tubulação elétrica aí. Então você pode ver que ela está saindo aqui para descendo lá. Lá provavelmente aqui, ó, deve ter alguma parede, alguma coisa onde ela vai descer para poder aproveitar essa tubulação. Tá legal? Então aqui tranquilo, nada de dor de cabeça. A título de curiosidade, para você o dia que você for fazer, em cima dessa laje, algumas vezes a gente encontra o quê? Encontra uma tela aramada, né? É uma telona grande que vai servir de retenção do concreto. Tá? Em cima disso aqui os caras jogam concreto. Tá? Então vai ficar tudo
por baixo do concreto. Você não vai ver mais nada aqui, vai ficar lisão, tá? Então qual que é o problema? Nunca passar a tubulação em cima dessas nervuras, ela ficar em cima, sempre por baixo. E se tivesse aramado aqui por cima, você vai mandar o eletricista passar a tubulação por baixo do aramado. Para quê? Porque a hora que estiver concretando, ninguém corre o risco de pisar em cima dessa tubulação. E aí dá um problema muito grande, tá? Então, cuidado. Outro ponto importante, nessa caixinha aqui, ó, ela tem 8 ou 6 faces, tá? Essa que eu coloquei do lado aqui está com 8. Então, é uma caixa octavada ou uma caixa sextavada. Então, o que acontece? Eu vou poder soltar a tubulação de todos os lados aqui. Só o que a gente faz? Tem 8 faces, mas a gente costuma limitar isso em 6, para não ficar um congestionamento de tubo nessa parte aqui. Senão você vai ter problema depois na hora de executar a fiação. Vai ficar uma lambuzeira aqui e ninguém vai entender. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Tá bom? Então, isso aqui é reflexo do projeto. No projeto vai estar indicado qual é a tubulação que tem que chegar lá. Tá legal? Combinado aí? Muito bom. Outra coisa também essa tubulação não deve ser maior que 1 polegada. Normalmente a gente usa 3/4, né, de polegada. Mas, se precisar, 1 polegada ainda dá. Por que a gente não usa muito mais? Porque senão a camada de concreto que tem que colocar aqui é muito alta. E aí gasta dinheiro desnecessariamente. Tá? Então, se você precisar colocar um tubo maior que 1 polegada, pense em duplicar esse tubo em 2 tubos de bitola menor. Tá bom? Aí fica tranquilo para você. Ok? Então vamos lá, próximo slide. Os pontos de tomada e interruptor. Então lembrar que sempre a gente vai sair lá de cima, né, da caixa do teto, para a situação dos pontos de tomada e interruptor. Então aqui eu coloquei só algumas informações que você já sabe, que estão aqui, né? Então aqui você já sabe que todos os circuitos, tomada de uso geral, né, 100 VA. Então eu posso ligar no máximo 1.200 VA por circuito. Para as tomadas de serviço, que estão aqui, ó, 600 VA para as 3 primeiras tomadas e 6 VA para as demais, totalizando 2.200 VA por circuito. Ok? E as tomadas especiais, que são aquelas tomadas que vão ligar equipamentos que tenham potência um pouco maior, ou, se você levar em conta, acima de 10 amperes, né? São esses caras que vão receber tomadas especiais. Então, o que é isso? É um circuito para cada elemento, para cada equipamento. Se eu tenho 3 chuveiros na minha planta, eu vou levar um circuito para um, para outro e para o outro. 3 circuitos, um para cada chuveiro. Tá? Tem 3 ar-condicionados, eu vou levar para um, para outro e para outro. Ok? Então nada de ficar agrupando ar-condicionado, chuveiro e coisa do tipo. Tá bom? Senão não vai dar certo não vai ficar legal. Bom, aqui eu coloquei um pedacinho da norma para você ver, tá? A norma tem os itens bem compridos aqui, ó. O item 9.5.2.2.2, potências que eu posso atribuir aos pontos de tomada, tá? Então, ó, a potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Então, aqui são as condições mínimas para isso acontecer. Bom, ó, em banheiro, cozinha, copa cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos, parecidos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Então, eu tenho lá, área de serviço, 3 tomadas de 600 VA,
e demais de 100 VA. Ah, eu tenho a cozinha, outra situação. Tenho o banheiro, outra situação. Aí você fala, pô, mas o banheiro vai ligar, vai botar uma tomada de 600 VA? Vai, porque tem, todo mundo sabe que tem secador de cabelo de 1000 watts, 1200 watts. Tá? Então, isso é para garantir a condição do nosso circuito. Senão, nós temos um problema. Tá? E outra, aqui ele não fala, não faz uma limitação do circuito. Por isso que a gente vai utilizar essa daqui, ó, tá? Eu já estou limitando meu circuito a 2200 VA. Ok? Aí eu não tenho problema de informação para os meus circuitos. Sempre ele vai estar dentro do esquema. Tá? Que mais? Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Então, você vai lá na sala, 100 VA. Vai no quarto, 100 VA. Qualquer lugar que não seja especificamente de área de trabalho. Né? O que é área de trabalho? De uma residência, do apartamento. Lavanderia, cozinha, os banheiros. Ok? Então isso aí, tomar cuidado. Mais uma aqui, ó, a divisão da instalação. Como eu faço a divisão dessa instalação? Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. Então, vamos lá, tocando em miúdos. Se eu tiver um equipamento que consuma mais de 10 amperes, eu já tenho que levar em conta que é um circuito independente. Então tem que ter uma ligação só para ele, um circuito só para ele. Tá? Exceção feita a quem? Aos pontos de tomada de cozinhas. Quando as potências são maiores, eu posso levar um circuito um pouquinho maior. Tá? Então é isso que vai acontecer. Então, deu maior que 10 amperes, pensa em fazer um circuito separado para ele. Ok? Porque 10 amperes para ligar numa tensão de 127 volts, você tem 1270 watts. É watt para chuchu já, né? Se você tiver em 220, mais ainda. Então, toma cuidado, né? Dimensiona bem o equipamento, mas na grande maioria dá para você ligar sem problema nenhum. Quem que vai entrar nessa parada aí? Os ares condicionados. Mas o ar-condicionado não tem 10 amperes. Não tem, mas é motor. Tem partida. Né? Tudo que tem partida também atrapalha a instalação elétrica. Porque ele pode interferir no funcionamento dos outros equipamentos. Então, o ar-condicionado é 9 BTU. É mixaria, porcaria. Não, senhor. Cuidado que ele tem partida. Mesmo sendo um inverter, ele tem partida também. Tá? Então, cuidado nessa situação aí para não cometer nenhum equívoco. Beleza? Então, já falamos dos pontos das cozinhas aqui também. Esse é o ponto que nós voltamos lá. Então, vamos só reprisar. Que está aqui, ó, de novo, está aqui aquilo que nós falamos. Né? Então tem lá até 2200 VA para circuitos de tomada de serviço. Esses caras aqui vão para cozinha, banheiro, área de serviço e tudo mais. Tá? Ok aqui, beleza? Divisão de instalação, já falamos. Então vamos lá. Então repare que nós estamos atendendo tudo que diz respeito aos slide 10. O número do slide está aqui, tá? Caso você não tenha percebido, está aqui no cantinho. Só para a gente fazer uma referência. Tá? Então, olha aqui, ó, em locais de habitação, admite-se como exceção à regra geral 4255 que pontos de tomada, exceto aqueles indicados em 9532, e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. A corrente do projeto, IB, do circuito comum, que vai ligar a iluminação e tomadas, não deve ser superior a 16 amperes. Eu lembro que eu falei isso na aula. Eu posso misturar. Tem gente que fala, não pode misturar circuito de iluminação com tomada. Lógico que não. Se você for na cozinha, não dá certo. Cozinha é equipamento pesado. Mas no quarto, na sala, vai ter tudo tranquilinho lá, moleza. Dá para você fazer numa boa. E não vai ultrapassar os 16 amperes. Tá? Lembra que nós falamos lá que para circuito de uso geral, eu posso usar até 1200
volt-ampere. Se eu dividir isso por 127 volts, vai dar 9,45 amperes, bem longe desses 16 amperes. Então a gente está sossegado. Nosso circuito tem condição tranquila, tá? Os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum. Então olha só, uma coisa que eu também não acho legal. Você vai, então o apartamento é pequeno, aí o cara faz um circuito só de iluminação de todo mundo. Vira uma confusão isso aí, pelo amor de Deus, tá? Não faça isso. Mesmo que a potência do circuito dê menor, você garante uma tranquilidade mais para a instalação e para quem vai morar lá depois, tá bom? Então não sai nessa, o circuito é pouquinho, não deu muita potência, posso colocar mais coisas. O seu circuito vai ficar zanzando no ambiente por muito tempo. Então isso não vai valer a pena para você, tá bom? É a mesma coisa para os pontos de tomada. Tá? Então também não vou fazer um circuitão só de tomada, para todo mundo de tomada. Tá? Vamos separar, a gente vai ver depois na tubulação, que isso dá para dar uma organizada melhor. Dá para fazer um sistema mais interessante aí. Beleza? Bom, fazendo um destaque na 4255 mencionada no slide anterior. Tá? Então, o que aconteceu? Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, deve ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e pontos de tomada. Uma coisa, é aquilo que nós falamos lá. Tendo a minha limitação de potência, sem problema nenhum. Tá? Então, nesse quadrinho cor-de-rosa aqui, eu destaco novamente aquilo que nós falamos. Tá bom? Cuidado que esse azinho aqui é de ampere, tá? Que o PowerPoint deu uma enganada aí. Vamos lá, vamos para frente. Bom, colocou as tomadas, né? Colocou os pontos de iluminação, já definiu tudo certinho, as potências que a gente vai fazer. Agora vamos inserir os pontos de tomada e interruptor. Né? Lembrando aqui, fazendo só um lembretinho rápido aqui, o que vai ser? Interruptor simples, interruptor paralelo, intermediário, bipolar e pulsador. Isso você já sabe. Tá? Então, na sequência, uma retomada rápida também dos circuitos para poder ligar esses caras. Então, vamos lá. Aqui, ó, interruptor simples ou pulsador. Tanto faz, né? Aqui eu pego uma fase, entro no... Aqui só a parte de proteção, né? Não precisa. Pego a fase, entro no interruptor, saio do interruptor, vou para a lâmpada, da lâmpada ligo no neutro. Tá? Não esquece que sempre quem é interrompido, né, quem vai estar aqui é a fase, nunca o neutro. Tá bom? Não esquece disso aí não. Depois, interruptor paralelo, ou ele também recebe o nome carinhoso de three-way. Tá? Então como eu faço a ligação? Venho a fase, ligo no central do meu interruptor. Aí eu saio 2 retornos, ó, tá aqui, ó, 2 retornos. Vai procurar o próximo interruptor. Aí esse interruptor solta o retorno, que é o do meio, para a lâmpada, e da lâmpada está ligada no neutro. Tá? E aí eu consigo fazer a ligação de um lado para o outro, do outro para um. Então liga do lado, liga do outro, acende do lado. Uso bastante isso na escada, corredor comprido, né? Aquelas cozinhas que tem 2 portas, uma que vai para o quintal, outra que vai para a sala, por exemplo. Eu tenho que acionar dos 2 lados. Né? Eu entrei na cozinha, fui para o quintal, era dia. Estou fazendo um churrasco lá, ficou um tempo maior, já está de noite. Né? Voltou, eu posso ligar pelo interruptor que está na porta que vai para a saída do quintal. Tá? Então é uma maneira de você acionar 2 pontos de lugares, um ponto de lugar distinto. Pode pendurar mais lâmpadas em 2 interruptores aqui, não tem problema. Tá? E não esquecer que o paralelo sempre de parzinho, né? Não tem interruptor paralelo órfão. Tem que estar sempre os 2 juntos. Beleza? Muito bem. Aí a gente vai aqui, ó, four-way, ou, desculpem, aqui é intermediário. Então aqui tem que arrumar aqui, tá bom? Interruptor intermediário. No material que eu vou postar para vocês depois vai estar como intermediário certinho, tá? Então o interruptor intermediário ele está sempre entre 2 paralelos, tá? Posso colocar mais intermediários aqui no meio? Pode, sem problema nenhum,
tá? Mas sempre precisa ter os paralelos nas extremidades, para poder fazer essa ligação aí com o intermediário. Fechou? Muito bem. Posição das caixas dos interruptores e tomadas. Eu tenho 3 situações. Ó. Caixa baixa, que era instalada a 30 centímetros do piso acabado. Tá? Então, o piso acabado é um piso fechado, já com cerâmica, o que quer que seja, vai contar 30 centímetros. Tá? Caixa média pode variar de 1 a 10 a 1,30, também do piso acabado. E caixa alta vai ser de 2 metros a 2,25 do piso acabado. Tá? Lembrar que essa medida é sempre referenciada ao centro da caixinha. Aqui, ó, a caixinha está aqui. Então, daqui até o piso, você tem a distância lá, ou 30 centímetros, ou 1,10 m, ou 2 metros, tanto faz. Tá? Então, lembra que tem caixinha 4x4, caixinha 4x2. Ok? Numa obra não se usa mais caixinha, aquelas de lata, aquelas porcaria lá, não existe mais, tá? Cuidado que é só material plástico, para ficar mais fácil, para não enferrujar, não estragar, tá bom? Então essas caixinhas têm vários modelos, vários fabricantes, tem modelos que são melhores, modelos que são piores, mas é só de plástico agora, tá? Lançamento dos eletrodutos. Então, eu já falei na aula para vocês, comentamos sobre isso, que o eletroduto tem que ter uma continuidade, né? Uma condição que ele vai sair da caixa de distribuição e vai indo para frente, para não se perder no meio do caminho, não ficar indo para um lado e para o outro e você gastando o cabo à toa desnecessariamente. Tá? Então, tome cuidado com isso aí. Então, eu coloquei aqui uma planta, vou mostrar para vocês uma planta, né? Que a gente vai mostrar aqui essa informação. Deixa eu vir aqui, pegar aqui o meu marca-texto, por uma tintinha vermelha aqui. Então repare, ó, vou pegar aqui essa situação. Eu estou saindo aqui, ó, com a distribuição, vindo para essa lâmpada aqui, ó, caixa no teto. Daqui eu mandei para essa tomada, mandei para essa tomada, mandei para essa tomada, e aqui ele vem por dentro não está marcado aqui, né, mas ele vem por dentro da parede junto com o interruptor, com essa tomada, né, interruptor e tomada. E aqui eu tenho, ó, pela parede ligando 2 tomadas. Eu não preciso vir para cá de novo, ó, tá vendo? Por quê? Porque ó, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 eletrodutos saindo numa caixa. Vou ficar pondo mais? Não tem necessidade. Vem por aqui, ó, continuidade, tá bom? Aí saí daqui, ó, vim para outra caixa do teto. Da caixa do teto, mandei para cá, para essa do corredor. Ah, mas aqui também tem, ó, descendo para o interruptor aqui e ligando nessa tomadinha. Aqui também, ó, sai da caixa do teto para essa tomadinha e ligando no interruptor. Dessa caixa do teto, vou lá para outra caixinha do teto. E aí mando bala aqui, ó, liguei, aí desci, liguei no interruptor que vai mandar para a tomada, mandei para outra tomada, mandei para outra tomada e pela parede e aqui. Olha só, perceba que então eu fui, ó, caminhando para frente. Eu não saí daqui, vim para cá, fui para lá. Cuidado, tá? Faça um sisteminha bem legal. Vamos traçar outro aqui para você dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar uma corzinha aqui, um verdinho palmeirense aqui. Vamos lá, ó. Vou sair da caixa de distribuição e vou levar aqui, ó. Vem para cá. Cheguei na caixa de teto. Desci para o interruptor, vim para a tomadinha. Saí da caixa, vim para outra caixa de teto. Desci para a tomadinha aqui, ó, para o interruptor, para a tomadinha. E aqui, ó, veio uma pela parede até para cá. Liguei lá. Daqui, fui lá para outra caixa.
desci para o interruptor, tomadinha, pela parede, tomadinha, beleza? E aqui faltou esse lado aqui, ó. Vim aqui, levei para a lâmpada, desci e vim para esse interruptor com a campainha, né, na verdade, e vim aqui para esses interruptores e para essa tomadinha. Aí, beleza, só na reta, tá vendo? Fiquei indo, voltando para um lado para o outro. Foi num caminho seguro e inteligente aqui para a minha instalação, tá bom? E só para você ver o outro aqui, que é uma instalação de piso, vou pegar aqui um azulinho aqui, vou mandar aqui, ó, tá vendo esse tracejado? É piso, ó, piso, veio aqui na tomadinha, dela veio pela parede aqui do lado da outra, dela veio para a parede na outra, veio na parede na outra, veio na parede na outra. Tá? A tubulação tracejada, que a gente chama aqui de piso, né? Você pode colocar só no piso, pode colocar na parede também. Ou você pode fazer 3 situações. A linha cheia só para que vai no teto, a linha tracejada com um ponto é a que vai no piso e a linha tracejada somente é a que vai na parede. Normalmente o que a gente faz? Usa a cheia no teto e na parede e para o piso usa tracejada. Tá bom? Enxergou aí como é que funciona o negócio? Tá? É tranquilo, beleza? Não tem muita dor de cabeça não. Tá? Acho que esse slide aqui está meio repetido ou não? Deixa eu ver. Olha lá, aqui ó, nós continuamos. Beleza? Então aqui algumas observações, né, sobre essa situação da planta, né, que eu falei que vai para sempre para o lado da frente, ó, sempre indo para frente. Não vai ficar misturando as coisas, né, indo e voltando para não ter problema, tá bom? Aqui eu deixei só essa plantinha aqui, o mesmo exemplo, né, já está pronta, só para você enxergar depois lá no PowerPoint, tá bom? Vai ficar no vídeo, já está pronta a anterior. E agora, o que que tem? A atividade para entregar. Você achou que ia ficar de boa? Não, senhor, vamos trabalhar um pouco aí. Tá? Então, o que que você vai fazer? Preparar a planta para trabalhar. Então, fazer a limpada, aquela limpada que eu falei, deixando tudo certo. Eu estou quebrando o galho aqui porque você vai fazer só para quê? Para um apartamento. Só para um apartamento. Fazer os itens relacionados abaixo para um apartamento. Do pavimento térreo. Então, você vai escolher do pavimento térreo, vai fazer lá. Tá bom? Preparar a planta para o trabalho. Dar aquela limpada. Aí você limpa geral, né? Não é só aquele apartamento. Locar os pontos de iluminação e no teto, né, no teto e as arandelas. Então, a arandela o que é? Aquelas lâmpadas que ficam na parede, né? Normalmente você tem um banheiro essas aí. Vai alocar os pontos de tomada de interruptores. Vai lançar a tubulação para esse apartamento. Aí, lógico, você vai definir o local para o seu quadro de distribuição, tá? Não esquece disso. Então, defina o local. E deverá fazer da planta um quadro de legendas, para que eu possa saber o que você imaginou de legenda. Você pode usar a simbologia lá que você usava com a Maria Ângela, tanto faz, tá? Você vai definir isso daí, não tem problema nenhum. Como que você vai entregar esse trabalho? Então, o trabalho pode ser no formato DWG ou em PDF, tanto faz, para que eu possa abrir, enxergar e fazer comentários em cima dele, tá bom? Todo o trabalho vai ser no computador, conforme a gente já combinou, né, para evitar a despesa para vocês. Você vai enviar isso aqui no meu e-mail corporativo, ó, que você também já tem agora esse e-mail, né? Você ganhou um e-mail da Microsoft lá, do Outlook, legal para você trabalhar. Você pode armazenar esse trabalho já naquela área do OneDrive, que você também tem um espaço lá para você, tá bom? Então aqui, ó, meu e-mail, não vai mandar no outro, hein? Manda nesse. Se for para o outro, eu não vou aceitar. E importante, você vai colocar o seu nome, / seu RA, tracinho instalações elétricas 2. Aonde isso? No assunto do e-mail.
esse assunto no e-mail, você vai colocar lá. José Trindade, barra 2222.1, tracinho, instalações elétricas 2. Tá bom? Para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira legal. Beleza? Então, eu vou dar uma invertida nas coisas, eu vou dar uma acelerada nessa parte do projeto predial, para a gente já deixar todas as informações limpinhas para vocês, e aí vocês vão desenvolvendo o projeto em casa depois, tá? Isso é tranquilo. E em seguida a gente começa a finalizar, começar e dar andamento na parte industrial, tá bom? Não é tão complicado, né? Não é problemático, a gente faz isso aí rapidão, tá bom? Qualquer coisa, naquele vídeo que eu mandei, a maioria tem meu telefone, se precisar. Se quiser me chamar pelo TeamViewer, nós vamos criar lá a partir de quinta-feira, né? Então até quinta-feira às 18 horas, a gente vai estar com as disciplinas criadas lá no TeamViewer. Então aí você vai poder acessar e ir na sua disciplina correta por ali, tá bom? Então tem as classes, tem os períodos certinho e você pode acessar por lá. Tá legal? Então espero que vocês tenham gostado, espero que dê certo, né? Estamos fazendo de tudo para as coisas caminharem sem problema. E também estamos até pensando em adotar esse padrão de aula, como depois ficar lá para vocês consultarem, que eu acho que é interessante também. Beleza? Então obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite e não esquece de fazer o trabalho, hein? Ok? Tchau!